Meu nome é Fernando Machado Carbone, sou juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude e Anexos da Comarca de Itajaí, desde outubro de 2017 nessa comarca. Há mais crianças esperando para serem adotadas ou candidatos a pais na fila de espera? Hoje aqui em Itajaí, na verdade, não tem nenhuma criança assim apta, pronta para adoção. Tem uma que vai ficar apta, na verdade, a partir de hoje, mas já se vai buscar um casal que já está esperando na fila e ela vai, esperamos que essa semana ainda, para essa família. Todas as outras, quando está apta, já tem um casal à espera, porque hoje a fila é maior de pessoas querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Essa realidade de Itajaí, ela é a realidade nacional? A gente tem geralmente mais casais esperando do que crianças para serem adotadas? Sim, é a realidade no estado e a realidade nacional também. E por que isso acontece? Porque a maioria das crianças, adolescentes que estão aptas para adoção já são mais velhas. E as pessoas que querem adotá-las querem crianças pequenas. Então, por isso que essa conta não fecha. Acaba tendo mais casais para adotar do que crianças e adolescentes prontas para adoção. E a gente consegue entender por que dessa preferência, assim, sempre por uma criança mais jovem? É que eles querem uma criança como que imitando a maternidade, né? Um recém-nascido, o mais procurado é recém-nascido menina branca. A maioria dos que estão disponíveis são mais velhos, às vezes negros, mulatos, enfim, aí isso perde um pouco. Menos pessoas querem. E hoje, então, não figura em Itajaí nenhum adolescente ou uma criança mais velha que esteja esperando para adoção? Assim, ó, nós temos dois abrigos aqui, tem o chamado Lar da Criança Feliz e tem o Lar do Adolescente. O Lar da Criança Feliz, hoje nós estamos com 3 crianças, tá? Mas uma, como eu falei, vai para adoção essa semana, então vão ficar 2. Uma, o processo está começando agora, e outra, uma criança que foi acolhida semana passada. Então, o processo dela nem está começando agora também. E no lar do adolescente temos alguns adolescentes, sim, só que nesse caso normalmente se procura alguém da família, uns estão ali temporariamente, porque estava às vezes numa situação de rua, vai para o abrigo para que se procure alguém da família que fique com eles. Então, mesmo no lar do adolescente não tem nenhum assim apto, pronto para adoção, esperando uma família para ser adotado. Candidatos a pais esperam na fila e muitas vezes se queixam da demora. Há relatos de vários anos de processo antes do candidato efetivamente ser considerado apto à adoção. Pode nos explicar esse processo e o motivo da demora? Sim, para a pessoa se habilitar à adoção tem que fazer todo um procedimento, tem que trazer uma série de documentos, tem que participar de um curso de adoção, onde são várias aulas, assim, vários dias, tem que vir aqui. Depois tem que fazer um estudo pelo psicólogo e pela assistente social que vão na casa dessa pessoa e dizer que eles estão aptos para serem adotados. E isso realmente acaba demorando, às vezes, um tempo, mas é uma demora às vezes até necessária, porque não se dá para uma pessoa vir aqui e dizer eu quero adotar e simplesmente se entregar uma criança para essa pessoa. É preciso que tenha uma preparação, que nós tenhamos segurança de dizer eles estão preparados para receber uma criança ou um adolescente. Tá certo, às vezes passa um pouco do tempo, vai além do tempo desejado, às vezes até pelo grande número de pessoas. Mas a realidade de outras comarcas até às vezes demora mais do que aqui. Esses curtos, esse processo, ele hoje, quando tu desejas ter um filho, tu tem um período de gestação, que são 9 meses, e onde tu vai criando um laço, um vínculo com aquela criança, né? Esses processos, esses cuidados, eles são para que a família que vai adotar crie um laço ou tenha a responsabilidade ou se sinta, né, pronta para receber essa criança? Não só isso, também para saber como que é uma adoção, como funciona, quais são os desafios de uma adoção. O desafio de uma adoção, às vezes, de uma criança mais velha, que às vezes traz alguma dificuldade, dependendo da família. E realmente para se preparar, explicar como funciona. E também para o pessoal se preparar. Muitas vezes muitos quando vão fazer a inscrição dizem só quero recém-nascido. Após o curso, após ouvir depoimentos, aceitam abrir um pouco mais esse perfil deles. A Entrega Legal, campanha de entrega voluntária de bebês para adoção, iniciativa aqui da Vara da Infância e Juventude de Itajaí, registrou de maio até essa semana 4 crianças entregues, com previsão de mais uma para o mês que vem. Qual o objetivo da campanha e como ela atua? Tá. Primeiro, o objetivo. Assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em outubro de 2017, eu estranhei assim que não
não vinham mães fazer entrega espontânea de crianças para adoção. Mas, por outro lado, se via muitos processos de caso de adoção ilegal. Uma mãe que entrega uma criança para uma família, assim, de forma irregular, para eles começar a criar, assim, educar essa criança. Isso eu achei estranho, achei, tem coisa que não está batendo aqui. Aí foi conversado com a presidente até do grupo de estudos de apoio à adoção, que ela falou que eles fizeram uma campanha em 2016, mas teve algumas falhas dessa entrega. Então, reativamos essa campanha, tentando corrigir os erros do passado, para que ela funcionasse. Então, qual é o objetivo? É que as pessoas saibam que podem fazer uma entrega legal de uma criança, que muitas pessoas têm medo de fazer isso, acham que é crime, que as pessoas têm que vir ao fórum, na verdade, para fazer essa entrega. De outro lado, o objetivo também é para os profissionais que trabalham nessa área saibam lidar com essa mãe que está entregando essa criança, porque muitas vezes as pessoas agem com certo preconceito com essa mãe, sabe aquela coisa, ela está entregando um bebê, que mãe é essa? Mas na verdade não é a verdade, não é a realidade, assim, no nosso entender. Se uma mãe que não tem condições de criar uma criança está entregando, eu entendo que isso é um ato de amor até que ela está fazendo por essa criança. Está entregando para uma família que passou por toda uma preparação e está esperando uma criança ali ansiosamente para recebê-la. Como funciona? Então, são algumas frentes. Assim, uma seria conscientizar as mães para fazerem essa entrega, dizendo que é possível, não tem nada de errado nisso. Elas podem procurar o fórum mesmo para fazer, o serviço social para fazer essa entrega. E o segundo caminho é, assim, conscientizar as pessoas que trabalham para, se ver algo irregular, que denunciem. E um terceiro caminho que a gente faz também é tentar dificultar a vida de quem recebe uma criança de forma ilegal, para que eles não possam ter uma vida normal com aquela criança, assim. Como que vai dificultar? Então fizemos reuniões, por exemplo, com o pessoal da saúde para que nos postos de saúde só atendam crianças que sejam acompanhadas pelo pai ou mãe, ou os dois, ou alguém que tenha um termo de guarda fornecido pelo judiciário, que não venha uma pessoa levar uma criança, vim trazer a vacina, aplicar a vacina, vim atendê-la, ou, não, claro, não vou dizer que não é para atender uma criança doente, mas pelo menos nos comuniquem, veio fulano com uma criança aqui. As escolas e principalmente creches também não efetuem a matrícula de crianças que não estejam sendo matriculadas pelo pai, mãe ou alguém com termo de guarda emitido pelo judiciário. Tivemos uma parceria muito boa com o Hospital Marieta, que também tem um número bem alto de nascimentos aqui, e tem muitos casos que eles notam que vai haver uma entrega ilegal ali. Então, quando há alguma suspeita, foi passado um canal para eles nos comunicarem, eles comunicam o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Então, digamos, é comum acontecer, às vezes, vem uma mulher bem vulnerável, tendo filho, assim, uma pessoa visivelmente moradora de rua, usuária de droga, acompanhada de um homem bem vestido, dizendo que é o pai da criança. Por quê? Porque daí ele vai registrar como pai, leva essa criança para casa, aí daqui uns 2 anos a esposa dele diz que foi traída e perdoa a traição e quer adotar aquela criança. Na verdade foi uma adoção ilegal, né? A adoção brasileira é considerada crime, mas foi uma prática usual no Brasil até anos atrás. Por que ela passou a ser considerada criminosa? Porque o que se busca é que a adoção seja conforme a lei, segundo o que está no Estatuto, no ECA. Por quê? Para dar mais segurança, tanto para quem entrega quanto para quem recebe uma criança. E por que isso? Para quem entrega uma criança para uma família cuidar, essa família não é pai e mãe, eles não estão registrados essa criança em nome deles. Se um dia eles não quiserem mais essa criança, o que a mãe vai fazer? Se eles querem dar para outra pessoa, devolver para a mãe não vai ter segurança nenhuma. E de outro lado, quem recebe essa criança de forma ilegal também não tem segurança nenhuma que vai conseguir ficar com essa criança. Então há relatos de mães biológicas que entregam, às vezes até vendem uma criança, mas depois fica ameaçando essa família, vou ter que me pagar tanto, senão eu vou denunciar vocês. Vai ficar sempre perseguindo. Eles vão ficar sempre ali com aquela sombra atrás deles, sempre aquela insegurança. Será que um dia vamos perder essa criança?
Será que um dia, porque a mãe biológica tem direito, um dia se ela exigir judicialmente, ela pode conseguir a criança de volta até. Aí, para dar segurança para os dois, já se é uma adoção legal, aí uma vez feita a adoção não volta mais. O casal que adotou vai ter um filho pro resto da vida. E a mãe que entregou sabe que para quem ela entregou foi para um casal da lista e que eles não podem devolver mais. Então dá segurança para os dois lados. Pessoas solteiras ou homossexuais sofrem algum tipo de restrição na hora de adotar uma criança? Não sofre restrição nenhuma. A adoção pode ser feita por um casal hétero, por um casal homossexual e por pessoas solteiras. Todos vão fazer parte da mesma fila, que é seguida certinho ali a fila, sem pular ninguém, nem sofrer nenhum tipo de preconceito, tá? A desestruturação familiar é a maior causa de crianças serem afastadas das famílias. Há relatos de violências, tanto física e sexual, abandono ou de pais que perdem a guarda dos filhos por terem cometido crimes ou serem usuários de drogas. A perda do poder familiar é grave e drástica, mas muitas vezes a única medida para evitar que o menor sofra ainda mais. Como juiz, como o senhor avalia se é merecida uma nova chance à família biológica ou se é hora de afastar definitivamente essa criança do lar? Então, isso não existe uma regra, assim, caso a caso que se analisa. Mas a regra que tem é assim, primeiro tem que ficar com a família natural ali, pai ou mãe. Se é avaliado, dependendo da situação, se não tem condições, a gente procura alguém da chamada família extensa. Um avô, uma avó, um tio, um primo, alguém da família que queira ficar. Essa é a primeira, segunda tentativa. Quando se esgota, não tem como ficar, aí se encaminha para adoção. Essa questão de dar uma nova chance tem que ter muito cuidado, porque assim, o tempo vai passando. Então, às vezes, tu pega uma criança de 1 ano que sofre uma violência, ou os pais são usuários de droga, se entra com o processo. Se os pais querem a criança, eles precisam lutar por ela, eles vão ter que fazer um tratamento para o uso de droga, vão ter que buscar a criança, fazer visitas enquanto ela estiver no abrigo, no acolhimento, demonstrar interesse. Agora, se passa um processo, às vezes fica 6 meses um processo, os pais continuam fazendo uso de droga, não vão visitar o filho, eu não vou poder ficar esperando essa criança crescer para depois encaminhar para adoção. Depois ela cresce e não consegue mais ser adotada. Então, o tempo da criança, como eu posso dizer, passa mais rápido assim. 1 ano com uma criança de 2 anos é metade da vida dela. Então não dá para esperar muito. Essa nova chance depende muito do interesse dos pais em lutarem pelos filhos. Quando os menores são acolhidos pelo Estado, são encaminhados para abrigos municipais ou ONGs que administram esses locais. Não é raro haver denúncias de abusos e maus tratos também nesses locais. O Judiciário fiscaliza a atuação desses abrigos? Sim, o Judiciário fiscaliza. Eu visito todo mês os 2 abrigos aqui, converso com a equipe técnica que tem lá, que é psicólogo, assistente social e pedagogo, inclusive com o coordenador, falamos de cada criança. E qualquer denúncia que tem de abuso também é investigado, o Ministério Público também atua. E sim, essa fiscalização existe. Bombinhas dispõe do programa Família Acolhedora, quando as crianças são provisoriamente abrigadas em casa de famílias voluntárias. Por que Itajaí, Balneário, não dispõe desse tipo de programa? Então, essa questão da família acolhedora é algo, primeiro, que depende de uma lei municipal. Tá? Tem que ter uma lei municipal que cria essa família, que cria esse programa, e até porque o município vai pagar essa família que vai ficar com essa criança. Só que assim também tem que ter não vou dizer que é algo ruim, mas tem que ter um certo cuidado também com essas famílias acolhedoras, pois há situações, há relatos de casos assim que uma família pega uma criança e depois se apega àquela criança e não quer devolver mais. E realmente a gente se apega a uma criança, está crescendo conosco. Então, não vou dizer que é algo ruim, mas tem que ter um certo cuidado com essa família acolhedora. Mas o start para isso seria primeiro um vereador entrar com um projeto de lei. O senhor acha que tem mais pontos positivos ou negativos em ter um programa como esse? Assim, eu até acho que tem pontos positivos, sim, mais pontos positivos, mas a gente tem que trabalhar sempre com certo cuidado, assim, para que não fique muito tempo, tem que ter um limite de tempo, no máximo tantos meses com essa família acolhedora, depois troca de família.
Até para não criar um vínculo forte com essa família e depois a família não está preparada para devolver a criança. A adoção de crianças maiores e de grupos de irmãos enfrenta mais dificuldade entre os pretendentes, que geralmente preferem bebês sem irmãos e, como o senhor relatou, meninas brancas bebês. Como enfrentar esse fato? Isso realmente é um problema. E também querem, acrescentando, sem problemas de saúde também. Porque tem muitas crianças que têm problemas de saúde, muitas vezes passaram até por traumas, né? Até por isso que eles estão abrigadas. A tentativa maior de vencer isso seria até com a conscientização de quem pretende adotar. Isso que é a importância até do curso de adoção. E também algo importante é participar do grupo de estudos de adoção que tem, em Itajaí tem esse grupo, onde eles fazem uma reunião uma vez por mês e sempre traz o relato de alguém, por exemplo, alguém que adotou um adolescente, o relato de alguém que adotou um grupo de irmãos. Isso sempre deixa o pessoal com um pouco mais de coragem, não posso dizer. Mas esse é um desafio grande, esse é o nosso maior problema, é esse mesmo, hoje na adoção. E esse grupo, qualquer pessoa que tenha intenção, mesmo que não esteja cadastrada, pode participar ou são só para os cadastrados? Pode participar sim. Pode participar. Ele funciona, até tem aqui, primeira quarta-feira de cada mês, às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal de Itajaí, na Rua Heitor Liberato. Só ir lá participar, falar com a presidente, talvez, que é a Juliana, e pode acompanhar, tem sempre palestras, tem sempre discussões. Mesmo não estando cadastrado, pode participar sim. Hoje até colocamos como um requisito para se habilitar e participar de alguns encontros lá. Há casos de devoluções de crianças em processos de adoção por famílias que alegam impossibilidade de desenvolver laços ou afeto com os menores. É um trauma a mais na vida daquela criança que será devolvida. Como o judiciário pode tentar evitar mais uma violência contra essa criança? Então, assim, a devolução, na verdade, é algo que, por lei, não existe uma devolução, sabe? Porque uma vez adotada uma criança, ela passa a ser filha da pessoa, como se fosse um filho biológico. Então, vir aqui no fórum dizer, eu estou devolvendo meu filho que eu adotei, é a mesma coisa que chegar aqui e dizer, eu estou entregando meu filho biológico. Por lei, isso é considerado um abandono, tá? A pessoa, primeiro, traz grandes traumas na criança, que vai se sentir rejeitada pela segunda vez já, porque já foi uma vez pela família biológica. E para quem entrega, como eu falei, isso é tratado como abandono, isso é tipificado como um crime no Código Penal, tá? Essa pessoa pode ter que pagar um dano moral para essa criança que devolveu, inclusive pensão alimentícia. Então é algo que bem drástico, assim, que se tenta evitar ao máximo. Como evitar que isso aconteça? O que a gente mais tenta é preparar bem os casais, por isso, mais uma vez, a importância do curso de adoção e participar do grupo, preparar bem para que isso não aconteça e alertar bastante das consequências. Outra consequência também é que a pessoa é excluída do cadastro, se devolveu, ela é excluída e nunca mais volta, então ela não adota mais ninguém. Tá? Então, para que as pessoas vão enfrentar dificuldades, vão enfrentar bastante, um filho biológico já traz bastante dificuldade, adotivo da mesma forma, ou muitas vezes pode ser até pior. Então, que as pessoas não desistem, né? Não desistam, que lutem pelo filho. E como método, como eu falei, é tentar conscientizar os casais e acompanhar a adoção. Sempre a adoção tem acompanhamento por psicólogo, por assistente social, para que vençam os desafios, vençam as dificuldades que tem bastante sim. Como juiz e conhecedor da realidade da infância em nosso país, como o senhor enxerga as discussões da redução da maioridade penal e também o movimento que visa proibir a educação sexual nas escolas? Então, esse é um assunto bem polêmico até na verdade, tá? Mas assim, com relação à redução da maioridade penal, eu não sou favorável não. Tá? Entendo que isso não vai diminuir os atos infracionais, mas vai encher os presídios de adolescentes, na verdade, que vão ser cooptados facilmente assim pelas facções criminosas, porque eles precisam de dinheiro, qualquer coisa eles vão aceitar.
Existe um projeto que eu acho até mais interessante, que não é reduzir a maioridade penal, mas é aumentar o tempo que eles possam ficar internados. Que hoje muitos falam, ele só pode ficar 3 anos, 3 anos. Mas então, para mim, ao invés de diminuir a maioridade penal, então aumenta o prazo de internação. Há projetos até nesse sentido, mas não houve aprovação. Quanto à educação sexual, eu acho importante, principalmente a questão assim para prevenir a gravidez na adolescência, para prevenir doenças contagiosas ali. Então, nesses termos eu acho importante que seja feito.